Olá, bem-vindo, bem-vinda, e você está de novo conosco no Eureka na TV. Lembre-se que você tem aqueles horáriozinhos para nos encontrar. Gosto de sempre repetir para você não lembrar, é bom, né? Não esquecer. Primeiro, das 13h30 até as 14 horas da tarde, né? E depois das 17h30 até as 18 horas da tarde. Nesses dois horários, na TV Educativa, você nos encontra. Venha com a gente, os mais diferentes temas. Eu, professor Marlos, professora Regina, sempre conduzindo aqui os programas para você e tendo as mais interessantes conversas que vão prepará-lo para a sua prova do Enem, para as suas provas de vestibular de maneira geral, para a sua vida profissional e também assuntos de conhecimento em termos de cultura, os próprios temas de história, geografia, matemática e aí vai, né? Temas universitários e também encaminhamentos aí da sua vida universitária. E hoje eu estou de novo com a professora Ângela. Tudo bem, professora? Tudo professora Ângela Helena Zatti. Acertei? Acertou. Que estava nos falando num outro programa e vai continuar nesse, eu prometi para você. Estávamos falando sobre gestão da qualidade. Isso mesmo. Então, primeiro, eu vou pedir para você fazer um resuminho para aquele que não estava no programa anterior, apesar que você pode encontrar o programa, é só ir procurar lá no YouTube, no Eureka na TV, Educa-me Brasil. E você encontra lá o programa para você assistir, provavelmente nessa semana ou na semana que vem, já está lá para você. Mas a professora vai fazer um resuminho breve para encaminhar, né? Para a gente poder seguir na construção desta gestão de qualidade. Por favor, Ângela. Obrigada. Toque ficha. Obrigada, professor. Então, lembrando que fizemos no último encontro, nós falamos um pouquinho da qualidade, do histórico da qualidade, da necessidade que o homem percebeu a partir da industrialização de que os produtos e serviços precisavam ter qualidade, ter um gerenciamento dessa qualidade. E aí trouxe aqui, né, no outro momento, algumas ideias terminei com as metodologias e ferramentas. Terminei, inclusive, com uma frase que o professor Oswaldo gostou muito, eu trouxe um pensamento de Voltaire. Ah, é? Que falava sobre os homens e a sua contribuição para a sociedade. Então, que o valor do homem se mede pelas suas contribuições com a humanidade e com a sociedade. E nós tivemos no ramo da qualidade vários teóricos que estudaram e que fizeram metodologias e ferramentas para que a gente pudesse aplicar. Então, a partir daqui que eu retomo para o nosso encontro de hoje, porque essas ferramentas ficaram para esse segundo momento, ok, professor? Exato. Não, e eu gostaria só de comentar que quando fala em Voltaire, né, automaticamente lembra o historiador aqui dos iluministas, né? Uhum. E eu sempre costumo dizer, eu acho que até disse no outro programa, mas faço questão de repetir nesse, que às vezes os alunos vêm e perguntam para a gente, professor, qual é o assunto que eu posso ter certeza, ou tema que eu posso ter certeza que efetivamente vai cair no vestibular? E eu sempre respondo a mesma coisa, são dois especificamente, que é o iluminismo, né? Os pensadores iluministas, Voltaire entre eles, e também a segunda coisa seria as revoluções, ou a chamada Era das Revoluções, assim denominada por Eric Hobsbawm, né? O grande historiador do período contemporâneo. O Eric Hobsbawm escreveu 4 livros fundamentais para quem quer pensar o período contemporâneo, que seria a Era dos Impérios, né? Ou melhor, a Era das Revoluções, como o primeiro, onde justamente ele coloca essas revoluções. Quais seriam as revoluções? Ora, a Revolução Industrial, a Revolução Norte-Americana ou Independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e as revoluções latino-americanas, isto é, as independências latino-americanas. E ele coloca, e também
posso considerar também as revoluções inglesas, até a Revolução Gloriosa e tal. Essas revoluções como, digamos assim, aquelas que irão montar o período em que nós vivemos hoje, e todas elas tendo por base o pensamento iluminista. Depois ele vem com a Era do Capital, depois a Era dos Impérios e por último, né, e o próprio nome vai dizer de qual período ele está falando, a Era dos Extremos, onde ele fala só de século XX. Então, são livros fundamentais para serem lidos. E o Eric Hobsbawm tem um ponto em especial, que é, você não precisa ler os livros de Eric Hobsbawm de cabo a rabo. Você pode pegar um capítulo que te interessou e ler. E ele vai te encaminhar por aquele capítulo tranquilamente. Então, só queria comentar isso em destaque. Mas vamos lá, vamos seguir adiante. Perfeito, professor. É que é muito importante a gente entender o contexto e entender a história, porque a partir do entendimento dessa tendência, a gente consegue, inclusive, prever e consegue se organizar para ficar melhor, né? Então, é super importante mesmo o entendimento da história. E nessa ideia, então, da gestão da qualidade, vou pedir para o Eduardo colocar lá a minha primeira tela, para a gente retomar um pensamento, que diz que para gerenciar a qualidade é fundamental saber qual é a expectativa do meu cliente, o que ele deseja, e bem como avaliar a entrega da empresa, ou seja, o que é que eu estou entregando para ele, o que é que eu apresento como produto ou como serviço para o meu cliente. E aí vem as ferramentas da qualidade para me ajudar a medir esses dois parâmetros. O que eu estou entregando, o que o meu cliente deseja. E eu tenho inúmeras, até coloquei uma tela, Eduardo, se você quiser mostrar, que tem algumas, nem são todas, mas são muitas ferramentas e metodologias de gerenciamento da qualidade. Eu escolhi algumas para a gente conversar para o dia de hoje. Então, vou mostrar aqui para vocês a minha primeira ferramenta. Eduardo, por favor. Vou falar sobre o benchmarking, em português, tradução da palavra, ponto de referência. Observação da concorrência para a adoção das melhores práticas. E a imagem já coloca ali o senhorzinho espiando o que é que o vizinho está fazendo, né? O que o vizinho está fazendo, exatamente. Mas é uma ferramenta fantástica. Por quê? Porque eu preciso saber o que é que o meu concorrente está fazendo, o que é que o meu vizinho está fazendo, para eu poder também ter uma noção de comparação do que eu estou fazendo. Por exemplo, professor Oswaldo, você em sala de aula, você tem o teu método, você explica o teu conteúdo, você usa as tuas ferramentas, mas de vez em quando a gente dá uma espiada no que o outro professor está trabalhando. Mas eu vou confessar para você que eu, por exemplo, durante muito tempo, quando eu estava começando, e eu tinha excelentes e ainda tenho excelentes professores ao meu lado, principalmente nos cursinhos, assim, que é toda uma técnica que se tem para trabalhar, né, na preparação do vestibular. Tinha muito professor que eu admirava, que é meu colega, e que durante a aula dele eu sentava lá no fundo para assistir. Sim. Aí ele dizia, o que tu tá fazendo aqui, cara? Tô quieto e tô assistindo tua aula, me deixa. Mas eu estava aprendendo com o jeito dele dar aula para tentar me melhorar, para tentar... Claro, a gente sempre tem que crescer, né? E o exemplo do outro, as técnicas do outro te ajudam nisso. Isso né? Você aprende com o outro. Né? Você estava fazendo benchmarking. Exatamente. Não sabia, mas eu estava fazendo. Estava fazendo, exatamente. A gente pode fazer pessoalmente, assim, né? Um professor para outro professor. Você pode fazer empresarialmente. Você pode olhar o que o teu concorrente está oferecendo. De escolas, por exemplo, uma escola pode olhar o que a outra escola está oferecendo de diferente, de inovador, né? Ah, foi implantado um sistema assim. É importante destacar que é um olhar sadio, né? Não tem nada daquela espionagem industrial, né? Não é para sabotar. Ao contrário, não é para sabotar, exatamente. É uma coisa sadia. É aprender com o outro, né? Aprender com o outro. E o benchmarking, ele foca nas melhores práticas. Então, você também não vai imitar o outro na íntegra. Você vai selecionar o que ele tem de melhor, que você pode, outra coisa, adaptar para o teu contexto. Também você não vai copiar igualzinho. Então, você faz uma adaptação e você utiliza a teu favor aquelas informações. Só que, claro, existem empresas, existem colegas de trabalho que não gostam.
Então, nem sempre é fácil de fazer o benchmarking, né? Às vezes é meio complicado. Às vezes Quem está me espionando aí? O segredo fica escondido, né? Porque algumas pessoas tiram realmente vantagem financeira em função de ser pioneiros em algumas técnicas ou algumas informações. Mas o benchmarking é uma dica. Você quer melhorar a tua qualidade? Vá verificar o que o teu concorrente está fazendo. Vá aprender com ele para você pegar as melhores informações e isso aplicar. É uma prática de mercado, né? Uma prática importante de mercado. Você tem que ter como referência o teu concorrente, né? Sim. Tem que ter. E você vai dizer, não, mas... um professor não é concorrente do outro, por exemplo, um é de matemática e o outro é de história. Eles não são concorrentes. Não são até um certo ponto, né? São, sim. Porque eles são concorrentes digamos assim, junto ao cliente que é o aluno. O aluno é o cliente, Exato. né? E você quer alcançar o aluno, ou quer alcançar o teu cliente de uma melhor forma que o outro, mesmo que vocês não sejam concorrentes diretamente na mesma disciplina, mas a concorrência está ali. E tem que perceber o seguinte, é uma concorrência sadia. Sim. Né? Sim. É uma concorrência sadia, aonde você não está pretendendo prejudicar o outro, mas crescer junto, os dois se aprimorando. Porque nada impede que ele faça em relação a você também. Claro. Então, automaticamente, um está ajudando no crescimento do outro. Exatamente. Então, essa divisão das melhores práticas. Isso é benchmark. Perfeito. Bom, vou passar para outra ferramenta, professor. Adiante. Edu, por gentileza, olha lá. Agora eu vou mostrar para vocês a matriz SWOT. A matriz SWOT é um conjunto de 4 quadros e essa sigla SWOT é a abreviação de palavras em inglês, que eu tenho lá strengths, que são as forças, weaknesses, que são as fraquezas, opportunities, que são as oportunidades e threats, que são as ameaças. Em que consiste essa matriz? Consiste em a gente sentar, pode ser sozinho ou pode ser com a tua equipe, com os teus colegas, e colocar nessa matriz pontos fracos e fortes, pontos de ameaças e de oportunidades. Então, por exemplo, o que são os pontos fortes e fracos? São os fatores internos da tua organização. O que é um ponto forte da tua escola, professor? Eu tenho professores muito bem capacitados. Então isso é um ponto forte, muito bem. O que é um ponto fraco da tua organização, da tua escola? Puxa vida. De repente o espaço físico. O meu ginásio não é tão grande, o meu ginásio não é coberto. Então isso é uma fraqueza tua. Mas nós já vamos continuar. Ok. Fique conosco aí. Agora nós vamos falar, olha pontos importantes aí, pontos fortes, pontos fracos, né? Tudo que tem a ver com o empresário que está querendo se formar. Sim. Que eu falei para você, importante para a sua vida profissional. Você está se formando universitário para cair na vida profissional, né? Exatamente. Afinal de contas, o mundo do trabalho, ele nos cerca e ele, de uma certa forma, define nossos caminhos. Já voltamos daqui a pouco. Deixa eu vir para a câmera certa, porque senão depois o diretor fica pegando no meu pé. Oswaldo, você não olhou para a câmera certa. Então agora eu estou na câmera certa. E também tem que dar um tempo para ele, porque ele tem que mudar de caminho lá. Então agora, lentamente, digo para você com uma voz mais aveludada. Voltamos daqui a pouco. Nos aguarde. Tome uma aguinha, venha para cá e nós já estamos juntos de novo para seguir em frente nesse papo. Até daqui a pouco. Estamos de volta, viu? Foi rapidinho. Tomou a sua aguinha? Beleza. E agora nós vamos continuar conversando. Mas quero lembrá-lo antes que também vocês nos encontram onde? Na rádio educativa, 97.1, rádio educativa e também na AM. E aí você nos encontra em quais horários? Eu, professor Oswaldo, professor Toniolo, professor Marlos, professor Laércio, conversando sobre educação fundamentalmente, né? Você nos encontra nos horários das 5 para as 7 até às 7 da manhã, ou das 5 para as 11 até às 11 da noite. Ali 5 minutinhos, como diz o meu colega Toniolo, pequenas pílulas, né? À noite e pela manhã, pequenas pílulas onde a gente trabalha fundamentalmente educação, mas também aborda outros temas, né? Que às vezes são muito importantes, como por exemplo, né? Estamos tendo aí uma guerra no Oriente Médio, complicado, Hamas, Israel, e a gente também conversa, claro, sobre esses aspectos também.
Ângela, vamos seguir adiante? Vamos nessa? seguir, vamos lá. Então, paramos aonde? Seguimos para frente. Estamos na matriz SWOT, falamos dos fatores internos, que são específicos da sua instituição ou da sua prática, e agora eu gostaria de mencionar os fatores externos, que esses a gente não tem muita gerência sobre eles, mas que fazem parte. Então, Eduardo, por favor, a telinha. A outra anterior para eu terminar. Por favor. Volta uma. Isso, fatores externos. Então, o que são as minhas oportunidades e as minhas ameaças? Você acabou de mencionar a guerra, professor. A gente existe, no mundo nosso, nós estamos, assim, em constante transformação. Sim. Então, às vezes, uma guerra que as pessoas acham que não vai influenciar, mas influencia, porque muda um procedimento, muda um imposto, muda uma legislação. E uma mudança de legislação, por exemplo, É triste, mas até me lembrou, uma grande fábrica de chocolate norte-americana, ela vai se dar muito bem com algo terrível, que é justamente a Segunda Guerra Mundial. Quando ela teve que fabricar em grandes quantidades barrinhas de chocolate para os soldados, para ajudar na alimentação, na energia e tudo que era necessário. Aí essa fábrica ela teve que acelerar as produções para justamente poder entregar chocolate. E é claro, recebeu por isso, né? Sim, recebeu durante a guerra, mas fundamentalmente no pós-guerra também, né? Pandemia de Covid, quanta empresa precisou e também, né, se deu bem com uma situação caótica. Que é terrível, né? É terrível, mas se você fabricava luva, por exemplo, se você fabricava álcool gel, se você fabricava máscara, então, assim, vários itens que foram extremamente usados em maior quantidade, acabou sendo uma oportunidade para certas empresas. E para outras, acabou sendo uma ameaça. Nós tivemos várias empresas que Covid fechou a empresa, fechou, porque o ramo de negócio não era, né, compatível com a situação mundial. Então, preencher esse quadrante para a gente verificar o que seria a nossa força, nossa fraqueza, nossa oportunidade, nossa ameaça, faz a gente ter uma visão do panorama do nosso negócio, da nossa empresa e ajuda que a gente gestione a nossa qualidade com mais eficiência e eficácia. Claro, lógico. É isso aí. Tem mais um item no quadro? No quadrinho não. Tem, não? Vamos adiante então. Vamos para a nossa próxima ferramenta. Agora eu vou trazer o CRM, Customer Relationship Management, que traduzindo ficaria gestão de relacionamento. Você que está me ouvindo aqui, por favor, foco em mim. O diretor não vai com a minha cara. Foco em mim. Assim, você percebeu a pronúncia deste inglês? Vai esperar de mim, nem espere. Por quê? Porque a professora Ângela, também professora universitária, como você sabe, né? No curso universitário, mas a professora Ângela, também professora de inglês. Olha a pronúncia. Eu vou até repetir, assim, que o Eduardo coloque minha tela de novo. Por favor, porque eu atravessei. Vamos lá. Customer Relationship Management. É chique, não é? Muito chique. Nojento de chique. Nojento. Não é só chique, é nojento de chique. É nojento de chique, é isso Vamos mesmo. Lá. Muito bem. Então, seria a nossa gestão de relacionamento com o cliente. E nós fazemos isso com duas finalidades, basicamente, a fidelidade e a rentabilidade. Então, professor Oswaldo, quero te contar um episódio, uma situação. Se é fofoca, eu curto. Professor de história adora fofoca. Vamos lá. Não é uma fofoca. Eu, de vez em quando, como pizza, como todo ser humano, sabia? E eu encomendo essa pizza para ela vir até a minha casa, né? A pizza também, vem, eu né? também. Então, acontece. Então, eu tenho Comigo bastante. É comida de presidiário, prof. Passa embaixo da porta, assim, é fininha, né? Para quem está preso, vai a pizza. Bom, eu não tinha pensado desse jeito, mas é mesmo. É mesmo, né? Então, esse lugar onde eu encomendo a pizza, então eu liguei, fiz a primeira vez o meu cadastro,
forneci meu endereço, meus dados, aí a forma de pagamento, eu ia pagar com cartão a hora que o motoboy chegasse com a pizza. Ótimo, fechou. Aí, segunda vez que eu fui pedir a pizza, né, também, mesma coisa, aí eles perceberam que eu era talvez um cliente que era fiel, um cliente que estava repetindo o pedido. Então, olha como o CRM deles já estava funcionando em pleno vapor ali. Aí, a partir do meu segundo pedido, eles começaram a me mandar promoções pelo WhatsApp. Então, começou esse relacionamento com o cliente. E aí, a primeira promoção que eles me mandaram foi assim, hoje temos uma pizza assim, 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 clique no link. Não cliquei. Eu não gosto de clicar no link. Eu gosto de conversar com o atendente. Não cliquei no link. Aí, precisei de outra pizza, liguei. De novo veio, clique no link. Não cliquei, liguei. Não teve a terceira vez. A terceira vez assim, hoje temos promoção, se der, diz que. E veio o telefone. Eles pararam de me enviar link porque eles perceberam que eu não era usuária de link, que eu era usuária do telefone, e aí eles me mandavam, e agora até hoje eles me mandam o número do telefone quando eu preciso fazer contato com eles. Mas é agilidade, né? Agilidade na percepção. E percepção. Porque se a empresa diz assim, essa mulher aí é ultrapassada, ela não clica um link, não vou mandar, perde o cliente. Claro. Perde o cliente. Então, esse relacionamento e as mensagens que vêm para mim chamam o meu nome. Falam assim, Ângela, hoje temos promoção de pizza. Que é o que faz a versão personalizada do atendimento. Exatamente. Então, esse CRM, primeiro me fideliza, faz eu gostar, faz eu me sentir assim importante, me chamando pelo meu nome, vendo quais são os sabores de pizza que eu consumo, eles me observam como cliente. E eles aumentam a rentabilidade, porque se tem uma promoção num sabor que eu consumo, eles me mandam. E aí eu vou consumir, então eu vou aumentar a rentabilidade. Então o CRM é isso, é uma inteligência que pode ser feita manualmente, mas quando for por programas ou inteligência artificial, ela fica mais eficiente. E mais ágil, né? Mais ágil. Então, você controla o relacionamento que você tem com o teu cliente e você tem muito a ganhar com isso. Então, você está melhorando a gestão da tua qualidade, você está melhorando no atendimento aí. Que é o atendimento em si, né? Hoje, as empresas, de uma certa forma, não... abandonaram um pouco, até a gente sente. Parte da minha função, antes de ser professor, lá no princípio da carreira, eu fui instrutor de treinamento. Aonde nós preparávamos os profissionais da empresa e nós tínhamos um setor de treinamento, aonde preparava os profissionais da empresa para o atendimento, para o trabalho junto ao cliente. E hoje esses setores de treinamento meio que estão encostados, né? Não se tem mais essa preocupação tão presente com o treinamento de pessoal. Até porque muitas vezes os próprios sistemas hoje, as inteligências artificiais, meio que substituíram o pessoal, né? Então, no final das contas, eu não preciso de um profissional, ou pelo menos eu imagino que seja assim, tão preparado em termos de atendimento. E eu acho que aí é um erro. Né? Eu acho que é um erro, porque você tem que ter as duas pontas bem preparadas. Né? Porque, no final das contas, a inteligência artificial faz, mas há um momento em que esse cliente vai conversar com o meu funcionário. Meu funcionário tem que estar bem preparado, ele tem que mostrar uma boa postura, né? Uma boa maneira de se apresentar, de até receber uma reclamação, que seja, mas ele tem que estar preparado. Eu acho que isso, não sei, é uma impressão minha, você pode me dizer que você está mais dentro desse mercado. Eu vejo como uma coisa um pouco que é abandonada pelas empresas, não estão priorizando isso como prioridade. Priorizavam antes, estou certo ou estou errado? Faz de uma maneira automática. Veja que quando faz isso, a gente nem gosta do tratamento. Você se irrita com essas publicidades que chegam sem personalização e quando você vai falar com a pessoa e ela não te dá bola, né? Então, esse treinamento é extremamente necessário e tem empresas que pecam nisso sim. Né? Sim, que no final das contas ela tem um belo sistema, mas quando você vai falar com a pessoa propriamente dita, meu Deus, é um desastre. É um desastre. Aquele colaborador não tem o preparo necessário para atender o público. E não adianta,
a pessoa ainda quer o elemento humano. Né? Tem certos momentos que você não quer uma máquina, né? Principalmente numa reclamação. Sim. A última coisa que você quer ouvir quando você liga para fazer uma reclamação, nem é a última. Está fora do que você gosta. É uma máquina te atendendo. Sim. Exatamente. Que é como dizer para você, e isso é que me assusta, eu acho que as empresas deveriam entender isso, que é quando essa máquina me atende numa reclamação, está meio que dizendo para mim nas entrelinhas, reclamações são normais, são habituais. E reclamações não podem ser habituais. Não podem ser de forma alguma. Então, por isso as ferramentas de gerenciamento, por isso o CRM, ele é um contato inteligente, ele é você perceber o teu cliente, perceber a necessidade do teu usuário para você poder utilizar, fazer adequadamente. E essas ferramentas, professor Oswaldo, mencionei aqui o benchmarking, mencionei aqui matriz SWOT e a gente está falando agora do CRM. A gente encontra, se você vai fazer concursos públicos, por exemplo, você tem testes seletivos, você tem perguntas que são relacionadas às ferramentas da qualidade. Então, para quem está aí em casa se preparando para eventualmente fazer um processo seletivo, fazer um concurso, dá uma olhadinha nas ferramentas da qualidade, que elas são extremamente importantes, que elas caem. Tá? Elas caem sim nos concursos. E isso é fundamental em todas as áreas. Eu vejo no supermercado, por exemplo. Tem supermercados que eu gosto de ir e supermercados que eu não gosto de ir. E eu estava fazendo um dia, estava pensando comigo, alguns supermercados que eu não gosto de ir é onde o caixa, por exemplo, parece que está de mau humor todo o tempo. Sim. Ele não te passa uma impressão boa da empresa. Porque se ele está dentro daquela empresa trabalhando de mau humor, pô, mas essa empresa é tão ruim, é logo a impressão que te dá. Né? Enquanto que você chega no caixa, o caixa te atende super bem, com um sorriso, fala com você, pô, esse cara gosta de trabalhar aqui é gostoso. Sim. Né? Então, apesar que eu não sou um funcionário, mas não me parece uma empresa legal. E automaticamente eu me sinto meio, não é legal comprar lá. Exatamente. É assim que a gente se sente mesmo. Ângela, muito obrigado mesmo. Muito de nada. Muito obrigado. Valeu. Espero que você tenha aproveitado bastante. Espero que tenha sido extremamente proveitoso para você, como eu disse. Que te ajude na tua vida profissional, que é também a nossa preocupação aqui, volto a dizer, a nossa preocupação com a educação, ela encaminha o profissional também que você será no futuro, né? Seja no âmbito em que você estiver, no final de um ensino médio, ora, quantas pessoas saem ao final do ensino médio para trabalhar, ou até antes, né? E que, de repente, no final de uma universidade, ou às vezes voltam para uma universidade depois de terem, né, se estabelecido na vida profissional e tal. Então, espero que tenha sido bem legal para você. Nos encontraremos de novo no próximo programa. Tchau, tchau!